Oi pessoal, e aí, tudo bem? Rogério Reis mais uma vez aqui, dando continuidade ao nosso curso de alfabetização musical, beleza? Saudações a todos, espero que todos estejam bem, beleza? Vamos então dar continuidade ao nosso curso, beleza pessoal? Nós na última aula, nós paramos vamos aqui. Nós falamos sobre os valores das figuras musicais, não é verdade? E aí, nós vimos a representação de cada nota, né? Nós vimos das figuras, na realidade, né? Nós vimos a semibreve, que vale 4 tempos, que é a nossa figura inteira, né? Foi como eu expliquei. E aí, essa figura, ela é a número 1, né? Isso aqui é a representação de cada figura. Número 1, a figura 1. Qual a figura 1? É a semibreve, né? Vale 4 tempos. A pausa dela é essa aí, escrita na linha voltada para baixo. Foi isso que eu falei. Vamos só fazer uma revisão rápida aqui. E a semibreve, ela dividida por 2, ela vai ter o quê? 2 semínimas, tá? Quando eu divido a semibreve por 2, vocês podem notar, pessoal, que cada figura dessa aqui, ela é dividida por 2. Quando eu divido a semibreve por 2, eu tenho 2 mínimas, tá? Se eu dividir cada mínima, ó, essa mínima por 2, eu vou ter 2 aqui, tá? Ó, e dividindo essa por 2, tá? E ó, essa foi dividida por 2, ó, essa por 2, essa por 2, e assim por diante. Olha só, uma semibreve vale 2 mínimas, ou seja, 2 mínimas cabem dentro de uma semibreve. 4 semínimas cabem dentro de uma semibreve. 8 colcheias cabem dentro de uma semibreve. E 16 fusas cabem dentro de uma semibreve. Olha só, tá? Então é isso. Esses números aqui, foi feito justamente isso, né? Ele indica que essa semibreve é inteira e que 2 semínimas equivale a semibreve, né? A uma semibreve. 4 semínimas equivale a uma semibreve. 8 colcheias equivale a uma, né? Isso que eu já falei aí agora há pouco, tá? E assim vale para as outras figuras. Por exemplo, 4 semínimas equivale a 2 mínimas. Não é verdade, ó? 1, 2, 3, 4 semínimas. Valem o quê? 2 mínimas. Tá? 8 colcheias, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 colcheias valem 4 semínimas. Tá? 16 semicolcheias cabem dentro de 8 colcheias, tá? E assim por diante. Depois nós vamos ter as fusas, que são 32 fusas, cabem dentro de 16 colcheias. E 64 semifusas, que eu não coloquei aí na figura, na imagem, mas é assim, mais para frente nós vamos ter eu vou mostrar para vocês. 64 semifusas cabem dentro de 32 fusas, tá? Ou seja, 64 semifusas cabem dentro de uma semibreve. 16 aqui, ó, 16 semicolcheias cabem dentro de uma semibreve. Então é isso, tá? Só que vocês têm, pessoal, sempre que saber isso. E outra, essa ideia, ela é válida em todos os momentos, porque vai ter um momento, pessoal, que não necessariamente a semínima vai valer um tempo. Lembra que a gente estava falando no tempo, né? 1, 2, 3, 4. Que se fosse quando a figura vale, a semínima vale um tempo, toda vez que eu tenho um tempo desse, ó, se fosse uma batida, né,
num instrumento de percussão, uma caixa, por exemplo, seria tá, 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 né? Vai embora, tá bom? Então ela é a figura de um tempo. E só que em outros momentos, que nós vamos ver agora na frente, a colcheia vai ser uma figura de um tempo. E a semínima vai ser a figura de 2 tempos, tá? E assim por diante. Então, pessoal, nós vamos entender isso aqui embaixo agora, tá bom? Esses valores para o músico entender que a semibreve, ela é a figurona grande, é a figura inteira, vamos dizer assim, tá? E dentro da semibreve, ou seja, o valor total da semibreve vale todos esses, ó. Para que eu tenha o mesmo valores, né, de uma semibreve com mínima, eu preciso ter 2 mínima, tá? Eu vou mostrar isso aqui numa pauta para vocês já, tá bom, pessoal? Olha só, os valores que representam a duração dos sons musicais são chamados de figuras. Ou seja, cada uma dessas aqui, pessoal, cada uma delas são chamadas de figuras. Então, são os valores que representam a duração dos sons musicais, são chamados de figuras. Os que representam a ausência de sons são chamados de pausas. Lembra que eu falei que a pausa ela é a ausência do som? Pois é. E aqui do lado, ó, se você pegar essa imagem, você vai ver que eu também coloquei a pausa de cada figura, né? Eu coloquei a pausa da semibreve, da mínima, da semínima, da colcheia e da semicolcheia. Tá, pessoal? Então, dentro de uma partitura, se você encontrar uma pausa dessa, significa que o tempo que seria executado uma nota, ao invés de ser executado, vai ser o mesmo tempo que vai ter um silêncio. Tá? É assim que funciona. Tá bom? A semibreve, atualmente, é a figura musical de maior duração. Por esse motivo, é tomada como unidade na divisão proporcional dos valores. Assim sendo, a semibreve é a única figura que compreende todas as demais. Tá vendo, pessoal? É isso que nós temos que entender. A semibreve compreende todas as demais figuras. Você pegando essa dica aí e sabendo que aquilo que eu falei, que uma semibreve equivale a 2 mínimas, que equivale a 4 semínimas, que equivale a 8 colcheias, a 16 semicolcheias, a 32 fusas, a 64 semifusas, isso vai facilitar a sua vida. Vamos então para frente. As figuras que representam os valores das notas têm duração indeterminada, ou seja, não tem valor fixo. Quem determinará o valor da nota será uma fração ordinária escrita após a clave e os acidentes fixos, que é chamada de fórmula de compasso. Pessoal, aquilo que eu já falei para vocês, que vocês têm que perceber. Não quer dizer, eu acabei de falar, vou falar de novo, que sempre a semínima vai valer um ponto, um tempo. Não. Vai depender da fórmula de compasso. Tá? Dependendo da situação, outras figuras poderão valer um tempo. Então vamos aqui para a apostila. Olha só. Veja um exemplo de duração direto na pauta. Eu fiz isso aqui para mostrar para vocês. Vai ficar bem claro. Olha, aqui nós temos uma pauta na clave de Sol. E essa clave, segundo nós já observamos e nós estudamos isso aí na primeira aula e na segunda aula também nós tocamos no assunto. Ela é escrita a partir da segunda linha. Então, significa que essa linha ela é Sol. A partir disso, eu tenho todas as demais. Vocês lembram, né? Então, pessoal, o que acontece aqui? Ó? Essa fração aqui, ó, 4 por 4, o nome é fórmula de compasso. Então, toda partitura ela tem a fórmula de compasso.
existem fórmulas de compasso 2x2, 2x4 e 3x4, 4x4, tá? Essas fórmulas de compasso, essa fórmula de compasso, nós vamos ver que existe os compassos simples e os compostos, né? E aí, pessoal, é baseado nisso aqui, nessa fração, é que nós sabemos qual a figura que vale um tempo, tá bom? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês agora, para vocês terminarem de entender, ó, aqui está dizendo que esse primeiro número de cima, pessoal, dessa figura, quer dizer que o nosso compasso vai ter 4 tempos, tá bom? E aí, o que acontece? Já vou até adiantar aqui alguma coisa. Você está vendo aqui essa barrinha? É a barra de compasso. Para que ela serve? Ela serve justamente para dividir esses compassos em 4, ou em 3, ou em 2, tá? Então vamos lá. Anota aí, tá, pessoal? Essa barrinha é a barra de compasso. Toda partitura você vai observar a presença da barra de compasso. Mais à frente nós vamos estar estudando, vendo outros símbolos, tem a barra de compasso duplo, e assim por diante. Nós vamos estar vendo outras coisas, outros símbolos que vai nos ajudar na leitura e na escrita da música. Aqui, o que acontece, pessoal? O 4 de cima, ele está falando assim, ó, que o compasso vai ter 4 tempos. É isso que ele está falando. O compasso vai ter 4 tempos. E a figura de baixo está falando assim, ela diz, qual a figura que é número 4? Lembra? A semibreve é a 1, a mínima é a 2 e a semínima é a 4. Então, a figura que vai valer um tempo é a semínima. Tá? Vamos aqui para você entender. Olha só, então, levando em consideração que a semínima vale um tempo, tá, nós estamos em casa, porque nós já estudamos acima aí nas aulas anteriores, a semínima sendo um tempo. A gente sabe que a mínima vai ser 2 tempos e que a semibreve será 4 tempos. Então, aqui está o nosso exemplo. Ó. Nós temos aqui a nota Sol em semibreve, ó, escrita em cima da segunda linha, justamente significa que essa clave, ela me disse que essa segunda linha é Sol. Então, esse Sol, pessoal, ele vai demorar, ela vai soar, vai ter um som longo. Ele vai estar, dependendo do andamento dessa música, porque, pessoal, uma música ela pode ser tocada num andamento mais lento, quanto num andamento mais rápido. Tá? Então, dependendo do andamento, vamos imaginar que o nosso metrônomo, tá, esteja fazendo isso aqui. Ó. O nosso tempo é isso aqui. Então, essa semibreve, que é um Sol, seria assim, ó. Sol. Tá? Depois, a próxima nota seria o quê? Ó? Um Lá. E depois, ó, nós temos um Sol, nós temos no espaço um Lá, nós temos na próxima linha um Si, e nós temos no próximo espaço um Dó. O que se nós fôssemos fazer a divisão desse tempo, vamos imaginar, né? Imaginar não, vamos falar o nome das notas mesmo. Seria assim, ó. Sol, Lá, Si, Dó. Ou seja, ela soa durante os 4 tempos de cada compasso. Por quê, pessoal? Porque como o meu compasso tem 4 tempos, o meu compasso tem 4 tempos, significa que uma semibreve sozinha preenche todos esses tempos. Então, aqui dentro, ó, eu não posso escrever mais nada, porque eu já tenho uma semibreve. A minha semibreve ela dá conta de preencher todo o tempo que esse compasso exige, que no caso, 4 tempos. Da mesma forma, esse compasso ele foi todo preenchido com a semibreve. Tá? 4 tempos, ó, esse também. Agora, olha logo embaixo, mais abaixo, pessoal. O nosso compasso sendo preenchido com a mínima. Eu coloquei um exemplo bem prático. Tá? Com a mínima, pessoal, nós temos aqui ó, Sol, aqui nós temos o Dó,
né? Então, aqui, no caso, já seria assim, ó. Seria 1, 2, 3, 4. Sol, dó, fá, lá, fá, ré, sol, mi, tá? Prestou atenção que ela é uma figura que tem um som, vamos dizer assim, mais curto a duração. Ao invés lembra da semibreve? Ela faz sol. A mínima já faz sol, sol. Tá? Tá dando para entender, pessoal? Vamos aqui para baixo. Aqui embaixo, nós temos a figura musical, os compassos sendo preenchidos com semínimas. As semínimas, elas valem um tempo. Tá? Por que eu sei disso? Lembra? Acabei de falar. Essa figura de baixo aqui, ó, esse número de baixo dessa fração, ele está dizendo assim, ó, que a figura 4 vale um tempo. Então, não esqueça disso. O número que está abaixo, ele diz qual a figura que vale um tempo. Então, é a semínima. Aqui nós temos, pessoal, ó, essa semínima, para cada tempo, tá? Ela vai soar um tempo também. Então, o metrônomo está fazendo isso, né? Vai ser Ré, Sol, Lá, Ré, Mi, Si, Fá, Lá, Ré, Si, Mi, Ré, Sol, Dó. Ou seja, para cada batida, tá? Eu tô longe do computador, pessoal, um pouco, e acaba que a visão... Já estou precisando usar óculos. Mas olha só, né? Foi essa leitura que eu acabei de fazer. Significa o quê? Que o meu compasso aqui em cima foi preenchido todo com uma semibreve. Mas com a figura mínima, eu precisei de 2 mínimas para preencher o compasso. E de semínima, eu preciso de 4 semínimas. Tá? E assim, pessoal, sucessivamente. Se eu pegar a colcheia, tá? Eu preciso de 8 colcheias para preencher um compasso, tá? E aqui, pessoal, eu nem treinei essa partitura que eu fiz ela no MuseScore, colocando notas aleatórias, tá? Então, olha só, aqui nós temos 4 colcheias para poder, 8 colcheias para poder preencher, no caso, os 4 tempos. Porque cada colcheia vale meio. É a metade. Lembra, pessoal, aqui, ó, uma dica. Ó, a mínima vale a metade da semibreve. A semínima vale a metade da mínima. E a colcheia vale a metade da semínima. O que acontece? Para que eu tenha um tempo, eu preciso de 2 colcheias. E aí, de 8, né? De 8 colcheias para preencher 4 tempos. Que nesse caso aqui seria assim, ó. Vamos fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. Fá, Sol, Lá, Si, Si, Lá. Si, Sol, né? Tô longe aqui. Ó. Vamos fazer mais lento. Fá, Sol, Lá, Si, Si, Sol, Mi. Si, Sol, Mi, Ré. Né? Seria assim. Significa que são 2 notas aqui, ó. Se fosse batendo, pessoal, num instrumento de partitura, a colcheia seria assim, ó. Vamos falar em números. Seria tá, tá. Não é número não, batendo mesmo. Seria tá, 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 tá. Tá? A semínima seria tá, 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 tá. A colcheia seria tá, 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 tá. Tá bom? E aí, é claro que a leitura precisa você pegar a leitura, pessoal, e treinar ela, que é isso que os músicos fazem. A gente não necessariamente precisa eu pegar a partitura à primeira vista para dizer que sou um grande leitor de partitura e eu ter que ler. Claro que, com o decorrer do tempo, as pessoas que estudam muito a partitura, ela pega uma partitura e já começa, já consegue solfejar, né? Mas, no nosso caso, pessoal, nós ainda estamos na parte de alfabetização, tá? E aí, pessoal, você observou? Ó, eu precisei de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colcheia em todos os compassos, ó. Todos os compassos eu precisei de 8 colcheias.
tá bom? Esse aqui, ó, o que aconteceu? Nesse último compasso aqui, ó, eu tenho 4 colcheias, significa que eu tenho um tempo, 2 tempos, eu tenho 2 tempos, porque um tempo é de 2 em 2, 2 colcheias, 1, 2, eu tenho um tempo. Dó, ré, né? Que nesse caso aqui seria mi, si, ó, mi, si, dó, si, mi, si, dó, si. É isso que tá fazendo. Mi, si, dó, si, 1, 2, ou 3, 4, acho que é 3, 4. Ó, mi, si, dó, si, 3, 4, tá? Eu não vou falar 1, 2 porque o compasso está acabando. Então, o compasso é 1, 2, 3, 4. Mi, si, dó, si, 3, 4. Mi, si, dó, si, entendeu? Mi, si, ó. Mi embaixo, si falando. Aqui, ó. O mi, a primeira nota aqui desse compasso, pessoal, tá vendo aqui, ó? Mi, si, dó, si. Aí, 3, 4. Então, seria regendo, seria assim, ó. Compasso 4x4. Depois nós vamos ver isso aí. Ó, quer ver? Mi, si, dó, si, 3, 4. Mi, si, dó, si, 3, 4. Mi, si, dó, si, 3, 4. Se você já tem um instrumento, você pode fazer isso. Você vai fazer tocando no saxofone, ou, sei lá, trombone de vara, né? Trompete. Aí você pode fazer esse exercício, inclusive. Você vai colocar um metrônomo, baixa o metrônomo. Então, ó, mi, si, dó, si, 3, 4. Esse 3, 4 é o tempo que não toca nada, tá? Você só vai imaginar que tá contando. Por exemplo, ó, mi, si, dó, si, mi, si, dó, mi, si, dó, mi, si, dó, si, mi, si, dó, 3, 4, mi, si, 3, 4, né? Então, essas notas aqui serão tocadas, tá bom? Então, vamos para frente, pessoal. Vamos para frente. Nós vamos aprendendo aqui, pessoal, tá bom? Vamos aprendendo junto, todos nós. Pulso e compasso. A música possui um importante elemento, o pulso, ou a pulsação. Uma pulsação regular pode ter acentuações que se repetem de maneira regular. Veja a seguir. Acentos que se repetem a cada 2 pulsos regulares. Nós vamos ver, pessoal, que existe vários tipos, né, de compasso. E essa pulsação, que é justamente essa minha batida aqui, estalando os dedos, é a pulsação da música, tá? Ó, 1, 2, 1, ó, aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se for um compasso, nós vamos ver já na frente que isso aqui é um compasso binário. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tá bom, pessoal? E o que acontece? Ó? Essa pulsação pode ser comparada com as palavras de 2 sílabas, em que a primeira sílaba é mais forte do que a segunda. Por exemplo, casa, carro, bola, bala. Elas podem ser comparadas com palavras, tá? Acentos que se repetem, pessoal, a cada 3 pulsos regulares. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cada um desse aqui é o pulso, ó, a pulsação. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essa pulsação de 3 em 3 pulsos pode ser comparada à palavra com 3 sílabas, onde a primeira sílaba é mais forte que a segunda. E terceira, por exemplo, cárcere, né? Cárcere, sílaba, médico, né? Acentos que se repetem a cada 4 pulsos regulares, tá? Então, nós vamos ter acentos, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Que é aquele muito usado. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nas pulsações de 4 em 4, podemos pensar em 2 palavras com acento na primeira sílaba. Por exemplo, bela, casa, barco, verde, mesa, grande. O compasso é uma fórmula expressa em fração. Lembra? Eu já até falei, pessoal. O compasso é uma fórmula expressa em fração que determina a regularidade do pulso. Existem várias fórmulas de compasso, como as que seguem. Compasso simples é aquele em que cada unidade de tempo corresponde à duração determinada pelo denominador da fórmula de compasso. Por exemplo,
um compasso 2x4 possui 2 pulsos com duração de 1/4, uma semínima cada. Cada número usado na fração de compasso indica um elemento. O numerador, que é o número de cima, indica o número de tempos do compasso. Então, pessoal, eu já até falei, mas olha só. O numerador, ele indica o número de tempos do compasso. Então, anote aí. Toda vez que você vê um compasso, uma partitura, você vai olhar qual o compasso que está, qual a fórmula de compasso. Nós temos a unidade de compasso, que é o de cima, e a unidade de tempo, que é o número de baixo. Anote aí, pessoal, pode cair na prova. Isso é importante. Quando eu estava fazendo a faculdade, caía muito isso aí. Rapaz! E pense numa coisa chata, viu, pessoal? Que a gente tem que estar sabendo. Não é brincadeira. Já pensou você sendo um bom músico, grande músico, chega um maestro para você e fala, olha, a fórmula a unidade de tempo. Aí você, unidade de tempo, o que é isso? Unidade de compasso, né? Não tem lógica, pessoal. Tem que treinar, tem que aprender. Escreve, passa anotações. Eu já falei na primeira aula. A melhor forma de se aprender é fazendo anotações. Então, não fica só assistindo. Tem que ter o seu caderninho de anotações, pessoal. Então, continuando. Quando você vê a partitura, você olha para a fórmula de compasso. O numerador, o que ele diz? Quantos tempos tem o meu compasso? Tá? O denominador, pessoal, nós vamos já ver aqui na frente, fala assim, qual é a figura? Ele já está me dizendo qual é a figura que vale um tempo. Tá? Então, vocês vão lembrar, semibreve, o número dela que representa é 1. A mínima, o número que representa ela é o 2. A semínima é o 4. Então, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, 2, está aqui um exemplo. Ó. Deixei um exemplo bem grande aqui. Tá? Eu ainda não mandei a apostila, pessoal. Pelo menos por enquanto, porque eu ainda estou... À medida que eu vou construindo essa apostila, eu estou gravando os vídeos, tá bom? Mas vocês vão ter acesso, com certeza, do material. Agora, olha só, vamos analisar aqui, pessoal, essa fórmula de compasso aqui. Ó, o 2 está em cima. Ele está dizendo o quê? Quantos compassos terá a minha... Quanto tempo vai ter cada compasso? Então, 2 quer dizer que cada compasso dessa música vai ter 2 tempos. É isso que ele está dizendo. 2 tempos. O compasso, ele tem 2 tempos. Agora, esse número de cima, ele é a unidade de compasso. O símbolo é UC, unidade de compasso. E a de baixo é a unidade de tempo, que é UT, unidade de tempo. O de baixo, esse 4, ele está falando assim, qual a figura que vale um tempo? Então, vocês lembram qual é a figura que o 4 representa? A semínima. Então, significa, pessoal, que esse meu compasso, ele vai ter 2 tempos e que a semínima vale um tempo. E, então, se eu for preencher o meu compasso com semínima, eu preciso de 2 semínimas. Porque esse compasso, ele estaria sendo contado assim, ó. 1, né? 1, 2. Na realidade, o metrônomo faz isso aqui. Existe uma forma correta de se solfejar e de contar, por exemplo. 1, 2, 3, né? No caso do binário, 1, 2, 1, 2, né? Tem um negócio de um E. Nós vamos aprender tudo isso mais para frente. Nesse caso aqui, nós temos um compasso sendo preenchido. Ele vai ter 2 tempos. E eu precisaria de 2 semínimas para poder preencher o compasso todo. Como eu sei que a figura acima da semínima é a mínima e que ela vale 2, se eu colocar uma mínima no compasso, já preencheu. Tá? Tá certo? Então, vamos continuar aqui. Se o numerador for 3, o compasso de 3 tempos,
Ó, aqui, pessoal, vamos voltar aqui em cima. Se o numerador for 2, o compasso tem 2 tempos e é um compasso binário. Anota aí. Se o numerador for 2, o compasso tem 2 tempos e é um compasso binário. Agora, olha só. Se o numerador for 3, o compasso tem 3 tempos e é um compasso ternário. Anota isso aí, pessoal. Aqui, ó. Ternário. Ele é 3 por 4. Então, o que ele quer dizer? O meu compasso vai ter 3 tempos. E o 4 de baixo está dizendo que a figura semínima vale 1 tempo. Se eu for preencher um compasso todo com semínima, eu preciso de 3 semínimas. Se o numerador for 4, o compasso terá 4 tempos e é um compasso quaternário. Ó. Anota esse nome aí. Compasso quaternário. No início eu falava muito errado, falava quaternário. E não é, é quaternário, tá, pessoal? Olha aqui, ó, 4. Ele está dizendo que o meu compasso terá 4 tempos e que a figura, o numerador de baixo é 4 também, a figura que vale 1 tempo é a semínima. Então, para preencher um compasso de 4 tempos, 1, 2, 3, 4, eu preciso de quê? De 4 semínimas. 1, 2, 3, 4. E assim sucessivamente. Outro elemento da fórmula de compasso é o denominador, que eu já falei, pessoal. O número de baixo indica em quantas partes uma semibreve deve ser dividida para obtermos uma unidade de tempo. Ou seja, ele indica a figura que vale 1 tempo na música. Lembra que eu falei? O de baixo indica a figura que vale 1 tempo. Como vimos, a semibreve é a figura de maior valor. Por isso, ela é tida como referência. O denominador apresenta o número relativo que indica a relação existente entre as figuras com a semibreve. O número relativo da mínima é 2. Não é verdade? A semibreve, o número que relativo dela é qual? 1. O da mínima é o 2. O da semínima é 4. É o que eu já falei várias vezes. O número relativo da mínima é 2. Cabem 2 mínimas dentro de uma semibreve. O número relativo da semínima é 4. Cabem 4 semínimas dentro de uma semibreve. O número relativo da colcheia é 8. Cabe 8 colcheias dentro de uma semibreve. Vocês lembram que eu acabei de falar isso? Assim, portanto, o número relativo usado no denominador da fração de compasso representa a figura que vale 1 tempo na música. Pessoal, não tem dificuldade. Basta a pessoa treinar, porque é um mundo novo, né? Um universo novo para todo mundo, né? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Anote aí no seu caderno. Escreva assim. Você vai escrever assim. Faz um compasso 4x4, por exemplo. Um 4 e embaixo um outro 4. Você vai escrever assim. No de cima, o númerozinho de cima, você vai dizer assim. Unidade de compasso. E o de baixo, você vai escrever assim. Unidade de tempo. A unidade de compasso, ele está dizendo quanto tempo tem o meu compasso. Se for o numerador 2, ele vai ter 2 tempos. Se for 3, vai ter 3 tempos. Se for 4, vai ter 4 tempos. E assim por diante. Essa é a unidade de compasso. A unidade de tempo é a figura que vale 1 tempo. Então, se a figura lá embaixo tiver 4, significa que a semínima ela é a número 4. Porque a semibreve é a 1, a mínima é a 2, a semínima é a 4. Então, a semínima vai valer 1 tempo. Porém, se você olhar uma partitura e ver que o número de baixo, que é a unidade de tempo, é um 8, a que vai valer 1 tempo será quem? A colcheia. Tá bom, pessoal? Eu quero deixar bem claro isso. Olhou o compasso, a fórmula de compasso, o número de cima. Não, ele diz que quanto tempo tem no meu compasso. Se for 2, ele vai ter 2 tempos. Se for 3, ele vai ter 3 tempos. Se for 4, vai ter 4 tempos.
e é a unidade de compasso. O número de baixo diz qual a nota que eu preciso, que vai valer um tempo. Então, se for com denominador 4, a figura que vale um tempo é a semínima. Se for com denominador 8, a figura que vale um tempo é a colcheia. E assim por diante. Mais para frente nós vamos estar estudando mais isso aí. Tá bom, pessoal? Então, eu espero ter ajudado, pessoal, mais uma vez. Tá? Nós vamos ficar por aqui para as aulas não ficarem longas demais, né? Ó, palavra longas, né? Significa que demora demais, tá? Então, a gente fica por aqui. Que Deus possa nos abençoar. Até a próxima aula. Já já a gente volta com a próxima aula. Beleza, pessoal? Tchau!